e sua cultura pautada nas estações do ano bem definidas. Proposta executada pelo governo do estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura, com recursos do governo federal e da Política Nacional Aldir Blanc. Nipocultura realiza, em parceria com a SBBJ, Associação Sul-Brasileira dos Bolsistas no Japão, com a ESAG e CEPED UDESC, com apoio do Consulado Geral do Japão em Curitiba e a Fundação Japão São Paulo. Esse evento também faz parte do calendário das comemorações dos 130 anos de Tratado de Amizade Brasil-Japão. Agradecemos a presença de todos e vamos para a programação, né? Então, o discurso de abertura vai ser o Luciano Campos Rodrigues, presidente da SBBJ. Muito obrigado, Sai. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Uma satisfação enorme estar aqui nesse momento, né? Primeiro, parabenizar a ISAI, que é incansável, né, nas questões da nipocultura, na preservação da cultura japonesa. E esse evento que está acontecendo hoje foi uma proposta dela no início do ano, né, que ela nos encontramos, ela disse: Luciano, precisamos fazer alguma coisa sobre o clima. Né? Até pelo fato dela ter, esse ano ela esteve no Japão, ela viu o que está acontecendo lá também em termos de mudança climática, né? A gente percebe também aqui no nosso dia a dia tudo o que está acontecendo. E ela incansavelmente lutou por esse projeto. Né? Então, mais uma vez, parabéns, Sai, né, por esse projeto. E dizer que a JAICA, né, onde eu também estou aqui como representante, e a Associação dos Ex-Bolsistas, também são entidades que estão engajadas, né, na preservação tanto da cultura japonesa quanto nas ações voltadas aí, principalmente na preservação, né, do ser humano, né, não só pelo clima, mas também projetos voltados aí para a erradicação da fome ou violências, enfim, uma série de outras coisas que a JAICA está envolvida. Né. Até vocês podem depois, ali na frente tem um folheto, né, vocês podem ver e ter uma noção do que a JAICA efetivamente faz. E um ponto importante, tá, pessoal, de hoje é que os palestrantes são todos ex-bolsistas da JAICA. O que é um ex-bolsista? São pessoas que foram estudar no Japão. Tá? Então, esse conhecimento foi repassado no Japão, eles trouxeram para cá. Né? E uma coisa muito interessante quando você fala nessas instituições japonesas é que eles sempre colocam aqui o conhecimento, ele deve ser repassado. Tem que repassar o conhecimento. Tá? Não adianta, eu fui para o Japão, né, voltei e ficar o conhecimento comigo ou me apoderar dele, né, de uma forma solitária. Isso tem que ser repassado. Tá? Então, uma coisa que sempre nos é cobrada, né, tanto pela JAICA como pelos ex-bolsistas, é que o conhecimento deve ser repassado. Tá? Só rapidamente, a associação, tá, da onde eu sou presidente, que nós chamamos de ASPBJ, né, que é a Associação dos Bolsistas do Japão, né, da região sul. Ela congrega, então, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Nesse período aí de décadas, né, em torno de mais de 400 pessoas já foram para o Japão, junto com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Enfim, depois se alguém quiser mais alguma informação, tá? Não vou conseguir ficar todo o tempo aqui, mas a gente pode falar rapidamente. Então, para finalizar, Sai, e a todos os convidados, né, gente, desejo um excelente evento para vocês, mas eu tenho certeza que vai agregar bastante aí em termos de conhecimento e informação a todos, tá? Muito obrigado. Agradecer aqui a presença do Luciano, né? A gente sabe como é difícil escapar do trabalho no meio do expediente, né? Muito obrigada, viu, Luciano? Então, para o discurso não, né? A palestra de abertura, eu gostaria de chamar Yoshihiko Kaneoya. Ele vai falar sobre a cosmogonia segundo o shintoísmo. Yoshihiko é formado em Direito pela Universidade de São Paulo e é pesquisador da cultura japonesa. E hoje ele faz uma breve fala sobre o shintoísmo, dando as boas-vindas e representa o grupo Nipocultura. Ok? Yoroshiku onegai shimasu.
Dá para pôr na tela ali a cosmogonia? Só fazendo um pequeno parênteses sobre o que o Luciano falou, se não me falha a memória, foi Mark Twain que disse o seguinte: quando eu tenho um objeto, converso com alguém que também tem um objeto e trocamos, eu volto para casa com um objeto e meu interlocutor volta para casa com um objeto. Se eu tenho uma ideia e converso com alguém que tem uma ideia, eu volto para casa com duas ideias e meu interlocutor volta para casa também com duas ideias. Essa é a ideia da difusão do conhecimento, da multiplicação da cultura. Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Yoshihiko Kaneoya, do Grupo Nipocultura, e hoje eu vou fazer aqui uma pequena explanação sobre o shintoísmo e o que o shintoísmo tem com relação à natureza, que é, na verdade, o foco das nossas atenções, né? Essa mudança brusca que a natureza vem realizando e prejudicando muito a vida do ser humano, que é o foco das nossas atenções. Então, falando do shintoísmo, Shinto, deixa eu mudar aqui. Shinto significa apenas caminho dos deuses. Isso porque no século VII, está em outro painel, mas eu vou falando assim mesmo, depois a gente repassa isso daí. Shinto, no século VII, quando chega o budismo no Japão, aí se disse que o ensinamento de Buda era o caminho de Buda, então é Butsudo. E Shinto, na verdade, não tinha nome, era a forma como os japoneses se relacionavam entre si e com a natureza. Então, chamava-se Kan-nagara no Michi. Kan-nagara significa, é a abreviatura de Kami-nagara no Michi. Michi, estrada, via, na cultura japonesa tem um sentido filosófico de comportamento ético, né, de moral. E o nagara é o advérbio enquanto que. E kan é a abreviatura de kami. Kami nagara no michi, ou seja, é o caminho, meu caminho enquanto divindade, enquanto eu estou no caminho, né? Diferentemente das religiões monoteístas, o shintoísmo não tem um fundador. E não se sabe nem quando se começou isso daí. O que se sabe é que o povo japonês, lá muito antigamente, admiravam os elementos da natureza. Então, o sol, a lua, as estrelas, o mar, os animais, tudo isso era motivo de não de admiração, mas de íntima relação, porque o shintoísmo, a própria mitologia, dá esse início, o que os antropólogos chamam de mito fundacional, né? Aquilo que inicia uma nação. Eu vou contar brevemente só a parte que interessa para nós. Bem antigamente, lá, o mundo era um caos, e ali havia várias gerações de deuses, divindades, e na última geração nascem Izanami e Izanagi, a mulher Izanami e Izanagi, e a eles foi dada a missão de povoar a terra, povoar aquilo que era o reino de Izumo, e eles descem então do alto plano dos céus. E Izanagi, o homem, tinha uma lança comprida, e da ponta dessa lança pingavam como se fosse ferro derretido, brasa, e ele mergulhando essa lança no oceano, essas gotas em brasa que caíam no oceano se solidificavam e formou o arquipélago japonês. Primeira ilha a ser formada foi a ilha de Awadi, e aí eles estabeleceram o lar, casaram, e desse casamento é que começa a nascer os elementos da natureza. O mar, a lua, as montanhas, o oceano, tudo veio de um casamento entre Izanami e Izanagi, ou seja, Izanami é a mãe de toda a natureza.
todos os seres vivos, toda a montanha, florestas, etc., etc., toda a natureza. Claro que temos que levar em conta que isso é uma mitologia, né? É aquela construção feita pelo homem, né? Se vocês pegarem isso daí, como outras mitologias, ela não passa jamais pelo crivo da razão. E, claro, nós não seremos ingênuos a ponto de imaginar que isso tudo seja um relato da verdade. O que importa é que o povo japonês, diante dessa mitologia que apareceu, a primeira escritura sobre essa história, sobre essa mitologia, aparece no ano de 712. E logo depois, no ano de 720, é complementada com uma outra escritura relatando esse fenômeno. O acasalamento, depois o nascimento dos deuses e o nascimento de todos os elementos da natureza. No último parto de Izanami, ela falece e desce ao reino dos mortos. E aí Izanagi vai lá buscá-la e ela não permite que ele avance a uma determinada porta, porque ela diz: eu não estou pronta. Ela já havia comido da comida dos mortos e estava desfigurada. E Izanagi, o marido, morrendo de saudade, ele não aguenta e ultrapassa essa porta e vê Izanami toda desfigurada. Aí ela fica brava, ele consegue fugir. Fugindo do reino dos mortos, ele fecha a porta, fecha com, acho que era um rochedo, e do lado de fora ele ouve a Izanami falar lá de dentro: seu desgraçado, bandido, você veio me visitar, eu não estava nem penteada, e você me viu assim desfigurada? Fique você sabendo que eu irei ao seu reino todas as noites e trarei 1000 almas para o meu reino. E ele responde do lado de fora: fique você sabendo que eu farei com que nasça 1500 crianças todas as noites aqui. E com isso ele encontra um rio, se banha no rio, e a história dele na mitologia acaba aí, porque do olho esquerdo dele nasce Amaterasu, a deusa, a divindade do sol na mitologia. Do olho direito nasce Tsukiyomi no Mikoto, que é o deus da lua, e do nariz dele nasce Susanoo, que tem um papel fundamental também na mitologia japonesa, só que não é o caso da gente abordar os feitos que ele fez, né? O que importa é que Amaterasu vai governar o alto plano dos céus, e ela, diferentemente do monoteísmo, das religiões tradicionais que nós temos no Ocidente, ela não é todo poderosa, ela trabalha, ela tem plantações de arroz e ela é tecelã também. Ela inspecionava um grupo de tecelãs que faziam roupas para os habitantes do Takamanohara, alto plano dos céus, né? Bom, ocorre um episódio em que ela fica chateada, se recolhe para uma caverna, depois os deuses se reúnem para tirá-la de lá, né? O que importa aqui para nós é essa ideia de que a natureza nasceu de uma divindade. E por isso todo o povo japonês, baseado ou inspirado por essa escritura, Kojiki e depois Nihon Shoki, tem pela natureza uma veneração, um amor muito próximo. Como escreve o norte-americano Griffiths, não há possivelmente no mundo nenhum outro povo que tenha tanta proximidade com a natureza como os japoneses. Eu estou ultrapassando aqui, deixa eu ver, se eu não pulei alguma coisa. Estou falando muito de memória, assim? Assim, o culto da natureza. E como é que se fabricava, como é que se imaginava os kami? Como não há um fundador, eles imaginavam assim: o aldeão mais antigo é fulano de tal. Costumavam se reunir na casa desse aldeão e
este local passava a ser um local de culto. Ou uma árvore frondosa no meio da vila, ou um rochedo. Este era o ponto em que eles se reuniam e viravam um ponto sagrado. Ou seja, não precisava haver nada específico. Os primeiros cultos eles faziam na beira do rio, na beira de um riacho, às vezes cercando com uma pequena corda ou coisa do tipo, e ali realizavam seus cultos. Como eu mostrei ali, santuário era ao ar livre ou no interior das florestas. Como eu mostrei para vocês, a adoração da natureza, né? Deixa eu mudar aqui. Como eu disse para vocês, ele passa a se chamar Shinto no século VII, né? E não era propriamente uma religião, porque os japoneses não tinham ideia do que era religião. Quando chegou o budismo, foi mostrado por um príncipe chamado Shotoku, olha, o budismo é isso, aquilo. Aí ele fala, bom, mas aqui o meu povo já pratica um tipo de culto. E esse tipo de culto, se vocês chamam isso de religião, isso aqui também tem que ser chamado de religião. Aí é que se denominou Shinto. Mas os ocidentais dizem que é apenas uma cosmovisão. Não há propriamente aquilo que o Ocidente considera como religião, né? Para vocês terem uma ideia, esse é o ideograma de Kami. Ideograma kanji, né? Kami. Vejam vocês. Isso aqui é Kami, lê-se Shin, né? Por isso Shinto, o To é outra leitura para Michi, estrada, via, caminho, né? Como eu disse a vocês, na cultura japonesa ele tem o sentido de ética, de caminho filosófico, de caminho da moral, né? Observem que esse lado esquerdo é o que se chama de radical. O radical é formado aqui, olha, vejam a origem dele. No centro está o Sol, à direita a estrela, à esquerda a Lua, e aqui é um pequeno altar, uma pequena mesa onde se coloca oferenda. Então vejam vocês, Deus ou divindade, na origem japonesa, ou aquilo que foi adotado pela cultura japonesa, ele está intimamente ligado à natureza. Ele vem da natureza. E a parte de baixo, que é essa parte do lado direito, a parte significativa do kanji, é isso aqui, é uma nuvem e no meio um raio, a voz de Deus atravessando as nuvens. Isso daqui foi identificado, outras pessoas identificaram como uma costela de um ser humano e no meio a voz de Deus. E acaba dando esse kanji, que é o verbo falar, declarar, moço em japonês, né? A natureza estética do Shinto. Vejam, a natureza não é hostil. Como eu mostrei para vocês, ela nasce de divindades, diferentemente do monoteísmo, né? No judaísmo nós lemos que Adão e Eva desobedeceram a uma ordem divina e eles foram expulsos do paraíso, ou seja, foi o momento em que houve o apartamento, a separação entre o ser humano e a divindade, ou seja, a natureza passou a ser hostil. Eu, quando era garoto, eu me lembro da professora explicando o catecismo, falando, e aí então Adão teve que trabalhar, Eva teve que dar luz com dores, etc. Ou seja, essa separação significou dores, trabalho e etc. Diferentemente do shintoísmo, em que a natureza sempre foi amistosa, amigável, mais do que isso, ela era fraternalmente ligada aos seres humanos, porque os seres humanos e a natureza e os seres viventes, mesmo montanhas, árvores, oceano, eram tudo produtos de uma mesma origem, não é?
Como eu disse para vocês, as lições shintoístas não provêm de um Deus único, né? Tá. Aqui eu quero fazer um interessante paralelo para vocês. O shintoísmo, como eu disse a vocês, foi escrito no ano de 712, a primeira escritura. Mas a preparação começou bem antes, se não me falha a memória, no ano de 684. Era uma época que o Japão não tinha escrita, não é? Então, como no tempo do medievo, eram os trovadores aqueles que levavam as notícias de um reinado para outro, de um vilarejo para outro, não é? E no Japão também havia uma pessoa que tinha uma memória fantástica, sabia tudo. Essa história que eu contei para vocês de Izanagi, essa pessoa sabia de tudo. E o imperador chamado, se não me engano, Kenmu Tenno, chamou um grande erudito. Na época, a erudição significava apenas conhecer a escrita chinesa, né? Por isso o Kojiki foi escrito em chinês, ou melhor, em kanji, mas com a história do Japão, né? do povo japonês. O que eu quero mostrar para vocês é que Spinoza, no século XVII, muito possivelmente vocês devem ter ouvido falar por Spinoza, muito mais por um grande fã de Spinoza, chamado Albert Einstein. E o que é que Einstein dizia? Quando perguntavam para ele, você acredita em Deus? Ele dizia, eu acredito no Deus de Spinoza. Mas quem era Spinoza? Spinoza dizia, Deus e a natureza são a mesma coisa. Todos nós, seres viventes, plantas, animais, etc., somos apenas atributo de uma substância infinita. Ou seja, o Ocidente deu voz àquilo que a mitologia japonesa começou a falar há cerca de 1000 anos antes, no ano de 712. Spinoza deve ter escrito isso no ano de 1660 e pouco por aí, né? Então, quase 1000 anos de diferença, mas Spinoza foi aquele que, através do qual o Ocidente acaba conhecendo um pouco mais profundamente o que era a natureza, né? E, como religião, comentei com vocês, né, o Ocidente não vê com bons olhos o que é o shintoísmo, porque como religião é atípica, não tem fundador, não tem regra, não tem mandamento, não tem doutrina, ele não tem o que ser ensinado. E aí vocês vão perguntar, mas como é que se aprende a ser shintoísta? Só na convivência com outro shintoísta. E não é por palavra, não é por catecismo, não é por doutrina, não é lendo que se aprende a ser shintoísta. Isso se baseia numa afirmação que os japoneses falam, Ishin Denshin, transmissão mente a mente, espírito a espírito, essência a essência, como vocês queiram. Ou seja, é um ensinamento em que você aprende na convivência. E isso, o Ocidente, entre as críticas, diz, olha, é um ateísmo cultural e intelectual, é uma escravidão mental. Como eu disse a vocês, não tem doutrina, não tem ensinamento, mandamento, ritual de iniciação, exclusividade de pertencimento ou moral a ser aprendida. Por que é que o Ocidente torce o nariz quando se fala no shintoísmo? Diz, vocês estão presos na fase antiga das religiões, quando o homem morava lá nas cavernas e ficava olhando para o sol, para a lua, para o raio, e ele endeusava isso daí. Deificava todos esses elementos da natureza que ele não entendia, mas impunha respeito. Logo depois, o que é que aconteceu com o ser humano? Ele começou a admirar, a endeusar aquilo que ele via. Então, animais poderosos, fortes, que ele tinha medo, não ia entrar em luta com um crocodilo, por exemplo. Então, todas essas potências vivas era o que passou a ser endeusada pelo homem. Logo depois, como nós estudamos na mitologia greco-romana, houve essa mistura de animais e homens. E logo depois aparecem os deuses, vários deuses, o panteão
da mitologia greco-romana está cheia de vários deuses, até que surge alguém que fala, não, Deus é único, surge o monoteísmo. Essa é a grande crítica que o Ocidente faz ao shintoísmo. Vocês estão presos na fase primitiva das religiões. Isso já foi há muito tempo abandonado, foi evoluído, nós estamos em outro patamar de evolução. Mas para os japoneses isso não tem a menor importância. Por quê? Porque para o japonês o que importa não é a história de quem está no altar, ou do objeto que está no altar, ou da figura, ou da estátua, ou do retrato que está no altar. Importa aquilo que Rudolf Otto denomina mudança do estado mental. Eu vou comentar com vocês, não sei se vocês sabem, vocês vão dar risada, mas nos santuários shintoístas no Japão, objetos são admirados, são venerados, animais são admirados, assim como figuras humanas também. O espelho é figura central no shintoísmo. Há santuários no Japão em que, se você falar para o monge, eu quero venerar, quero cumprimentar a sua divindade máxima aqui do seu santuário, ele vai te encaminhar apenas a um altar e ali está um espelho. Ele vai dizer, pode cumprimentar a divindade máxima do meu santuário. Tem apenas um espelho. Não é o momento, mas o espelho, iconicamente, tem uma mensagem muito forte dentro do espírito do povo japonês, né? Aliás, isso depois, posteriormente, foi aproveitado pela psicanálise, pela psicologia. Para quem tiver curiosidade, Carl Gustav Jung é alguém que escreve muito bem sobre isso, e ele fala não apenas do espelho, mas ele fala aquilo que a psique quer falar, ele chama de sombra, né? Ou persona, aquilo que nós construímos e jogamos na nossa sombra, jogamos na nossa psique oculta, porque é algo que nós queremos esconder do público, né? Já estamos dizendo lá que acabou meu tempo, e eu agradeço a atenção de todos, e mais tarde talvez a gente possa fazer esse bate-papo, ou nós estamos nos 5 minutos de perguntas e respostas. Não, né? Mais tarde? Não, agora. Se tiver quem queira fazer alguma pergunta para o Yoshihiko, a gente tem 5 minutos, tá bom? 5 minutos. Uma pergunta objetiva, né? Para dar tempo de responder. Ok, alguém tem alguma pergunta? Claro que não deu para falar tudo aqui, né, pessoal? Eu anotei muita coisa, mas deixa eu ver. Aqui. Deixa eu só resumir isso aqui. Há um escritor brasileiro chamado Benedito Ferri de Barros, escreveu muito tempo no estado de São Paulo. Ele diz o seguinte: se foi Deus que criou os países do mundo, nessa lista não estava o Japão. Por quê? É um país subdividido em mais de 6.000 ilhas, 70% disso é montanhoso. Só sobra 30% para trabalhar, para morar, para cultivar, para criar. Além disso, 1.500 terremotos ocorrem no Japão todos os anos. É lugar que tem terremoto, tem mais de 50 vulcões ativos, tem tsunami, tem vendaval, e não tem aquilo que o mundo moderno classifica como riqueza necessária para o desenvolvimento de uma nação. O subsolo é muito pobre, não tem manganês, não tem petróleo, não tem ouro, não tem diamante, não tem bauxita, não tem cobre. A única coisa que o Japão tem um pouquinho, ou tinha, é o carvão. E eu vou falar aqui no finalzinho, do carvão, que o Japão não explora mais, acabou virando a principal música do Bon Odori, né, que é o Tankobushi, né? Como se homenageia os antigos mineradores, né? O resumo do shintoísmo é isso aqui, gente. É o ensinamento ou a religião que celebra a vida, né? É apoiado no tripé: gratidão, dedicação e união. Toda a arte, todo o comportamento, todo o pensamento, toda a cultura do japonês está necessariamente assentado nesse tripé. E só finalizando aqui, olha, na cultura japonesa tem um princípio chamado Hamen Kyoshi,
que significa aprender com a adversidade, transformar dificuldades em benefícios, né? Aquilo que não é possível você mudar, né? Não há como você mudar um terremoto ou coisa do tipo, mas tem como você estudar para minorar os efeitos danosos do terremoto. E é isso que o Japão fez. Pesquisou muita tecnologia e hoje eles exportam tecnologia para minorar os efeitos do terremoto, né? O Ikebana é um outro... Eu estou avançando no tempo, mas... Eu preciso assim, ó, eu gostaria de agradecer, né, a fala do Yoshihiko, né? De tudo isso a gente vê que o shintoísmo faz parte da vida do japonês, né? E ele aprendeu com tudo isso a fazer muitas observação da natureza, né? E acho que é a partir dessa observação da natureza é que surgem as artes japonesas que o Yoshihiko ia começar a falar. Mas aqui, né, agradecer a fala do Yoshihiko, fica aberto. Futuramente a gente vai fazer outros encontros aí para a gente poder falar um pouco mais sobre o shintoísmo. E aqui nós estamos com o Eduardo Usui, presidente da Câmara do Comércio, Indústria e Tecnologia, Agro Brasil Japão de Santa Catarina. E o Eduardo Usui-san queria te fazer uma pergunta que ele falou que você não precisa responder. Ele só vai lançar a pergunta. Muito obrigado, Kisai Yoshihiko Sensei. Me permito te chamar dessa forma, porque realmente eu quero só deixar aqui o meu sentimento, né? Primeiro pelo trabalho de vocês dois, mas eu queria deixar uma pergunta. Não podemos deixar de repassar o conhecimento. Vocês dois são um poço de sabedoria e nós precisamos divulgar isso mais ainda. Aí eu fico, não precisa me responder. Quando vamos dar continuidade a esse aculturamento que todos nós precisamos ter? Não precisa responder. Só fica lançado e nós precisamos fazer isso muito bem, que a contribuição de vocês é significativa e muito importante para todos nós. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente vai seguindo com a programação, né? E aí eu gostaria de chamar o Tenente Coronel Henrique Piovesan da Silveira. O Tenente Coronel Henrique, agora eu vou ler uma parte do currículo, é extenso, muito valioso, mas eu pedi permissão para o Tenente Coronel fazer a leitura de uma parte só. Tá? Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar em Criciúma, presidente da Coordenadoria de Atendimento Pré-Hospitalar do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina desde 2020, vice-presidente do Comitê Nacional de Atendimento Pré-Hospitalar desde 2023. E, assim como nós, né, Luciano, é um ex-bolsista da JAICA em Gestão de Saúde em Desastres 2024. Por favor. Yoroshiku onegaishimasu. Boa tarde, senhoras e senhores. Konnichiwa, watashi wa Henrique desu. Eu acho que esse é o meu japonês todo, que eu lembro ainda. Mas agradecer o convite, né, e dizer que é um prazer estar aqui. E a gente vai trazer um pouquinho das ações do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, voltadas aos desastres, e também o que a gente faz, principalmente na ação de resposta, que é o que o Corpo de Bombeiros Militar acaba fazendo mais de efetivo na questão do desastre. Nós vamos iniciar com um vídeo apresentando aí os grandes desastres que a gente tem nos últimos anos, né, bem recente, para dar continuidade aí na fala. Vamos ver se vai dar certo.
com o passar do tempo, a gente vê que está ficando cada vez mais frequente esses desastres bem importantes, né? Posso passando aqui? Fechou. Então, sobre o contexto das mudanças climáticas, né? O que a gente observa, né, que a gente está tendo um aumento da temperatura média do planeta. Isso vem ao longo dos últimos anos, a gente vem constatando isso. E com isso também a gente consegue identificar uns eventos extremos cada vez mais frequentes, como eu falei, né? A gente vê no vídeo ali 1983, depois de 2000, ali vai ficando cada vez mais, quase que de ano a ano, a gente tem um evento de desastre climático na área. Então, as mudanças climáticas são a realidade do nosso presente, né? Então, a gente sempre costuma dizer no bombeiro, né? Quanto mais distante a gente está de um desastre, a gente está mais perto do próximo, né? É isso que a gente trabalha para sempre tentar dar a melhor resposta. E aí um exemplo, né, aqui do aumento do número de desastres, principalmente em Santa Catarina, que a gente falava, quando a gente foi para o Japão, né, a gente meio que é um estado imã para desastre, né? A gente tem enchentes, a gente tem deslizamentos, a gente tem incêndio florestal, então a gente tem bastante desastre em Santa Catarina. Só relacionado às grandes enchentes aqui no estado, se a gente olhar aqui, 1983 foi a principal lá de trás, mas depois 2008, 2011, 22, 23... Então, cada vez mais está sendo frequente esse tipo de desastres, principalmente aqui no estado. Junto a isso, a gente tem um aumento populacional, né, que também é observável aí ao longo dos anos. Um exemplo, aí, em 1900, Santa Catarina tinha 700 mil habitantes. Hoje a gente ultrapassa aí os 7,5 milhões de habitantes, então a gente tem uma população muito maior. Então, quanto mais gente, mais populosa a nossa região, maior a exposição ao risco, né? Isso é meio que matemático também. E aí a gente tem com isso, com o aumento populacional, a gente tem uma ocupação desordenada do nosso território. E aí o que acontece? A urbanização é muito rápida e acontece sem planejamento. Nós temos uma ocupação de margens de rios, de encostas de morros, e tudo isso causa um multiplicador de risco para o evento desastre, né? Então, eu consigo ter uma quantidade populacional mais afetada no quesito desastre. E aí, o que eu tenho, né? A ameaça natural, que a gente viu que está aumentando, ou chuva, ou por excesso de água, ou por falta de água, normalmente. Então, eu tenho uma ameaça natural bem grande. Eu tenho uma vulnerabilidade, que é o quê? Eu tenho um aumento populacional, que está na margem de rio, que está em encosta de morros. Então, isso é a vulnerabilidade, então, o ser humano crescendo desordenadamente, e aí eu aumento cada vez mais a exposição ao risco, né? E tudo isso aqui somado, a gente tem o evento desastre. Então, a gente costuma dizer que a natureza, ela gera ameaça, né? Ou por bastante chuva, ou por seca, né? Por estiagem, e nós criamos o desastre, justamente pela nossa ocupação desordenada desses locais. E aí o que a gente sempre trabalha, né? E a defesa civil do estado de Santa Catarina, ela é bem evoluída nesse quesito. De a gente trabalhar, o estado de Santa Catarina trabalha isso, né? Como uma gestão de risco, como uma política pública mesmo. E ela deve estar, a gestão de risco, ela deve estar no mesmo patamar de saúde, educação e segurança, porque, como eu falei, cada vez mais frequente está tendo desastre. Então, a prevenção reduz custos de reconstrução. Há 20 anos atrás, eu não tenho o dado atual, mas há 20 anos atrás nós tínhamos que $1 investido em prevenção era o equivalente a $7 utilizados na reconstrução. Então era 1 para 7, isso há 20 anos atrás. Hoje esse número deve ser um pouquinho maior ainda. Então, essa gestão de risco como uma política pública ela é fundamental para umas cidades resilientes. Então, se a gente tem investimento nesse sentido, a cidade começa a voltar ao seu status quo anterior, ali no normal, muito mais rapidamente. E só um exemplo do Japão lá, né? No início tinha pouco investimento no orçamento de gestão de desastres, começa a dar muito desastres. Aí, que vocês notarem, em 1995, que é esse maior aqui, é onde a gente teve o terremoto de Hanshin Awaji, né? Que esse ano fez 30 anos. Dali para frente, basicamente, mudou toda a questão cultural voltada ao desastre no Japão. Então, o investimento é muito maior em números absolutos, se vocês notarem, aqui o verdinho é um número absoluto de investimento do orçamento na gestão de desastre, e o gráfico em azul aqui com esses pontinhos é o que esse investimento refletiu no total do orçamento do Japão. Então, proporcionalmente, a gente tem um investimento muito grande no modelo japonês na questão do desastre. E aí, falando do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o nosso modelo de atuação é baseado em forças-tarefas. Então, a gente tem equipes
reduzidas, autônomas, que conseguem trabalhar em qualquer tipo de desastre. E aí, como aconteceu isso, né? Os bombeiros militares, eles respondem com ações de resgate e recuperação por meio das equipes de trabalho, né? A nossa atribuição também é atuar nesse tipo de ocorrência. E essas equipes, elas são responsáveis pelo serviço de resgate zonas de desastre. E aí começou tudo em 2011. O programa de força-tarefa no Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina começou em 2011, composto por 15 equipes especializadas, porque no nosso estado nós somos divididos em batalhões, que são macro-áreas, né? A Rissai falou que eu sou comandante do 4º Batalhão, né? Minha área é lá, o sul do estado. São 25 municípios na área. Então nós temos 15 macro-regiões, batalhões que têm as suas forças-tarefas. E como que começou, né? Aí, em 2008, no Morro do Baú, aquele desastre, Blumenau, as enchentes, Itajaí, enfim, afetou todo o norte do estado e vale. O comandante-geral, à época, ele determinou um estudo para a criação de uma estrutura de resposta visando melhorar o enfrentamento aos desastres naturais. Então, a mudança de chave no Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina se deu em 2008. E aí, em 2011, em fevereiro de 2011, ela foi efetivamente startada, né? E aí, naquela ocasião, e aí vocês veem, né, são viaturas 4x4, tem aeronave também, mas equipes com embarcação, enfim, especializada para atuar em desastres. À época eram 144 bombeiros militares e eram 12 batalhões que nós tínhamos na época, dessas macro-áreas, como eu falei. E a justificativa, né? A Força-Tarefa ela foi concebida depois do desastre aqui em Santa Catarina como uma das medidas adotadas pelo Corpo de Bombeiros para melhorar as ações de enfrentamento ao desastre de origem natural. Então, esse foi o objetivo da criação das forças-tarefas. E aí, o que é o objetivo principal? Manter e coordenar uma estrutura estadual, com recursos operacionais e logísticas, mas principalmente que ela seja autônoma. O que aconteceu em 2008? Eu trabalhei na enchente aqui que teve no norte do estado. Vinham muitas equipes para o quartel de Itajaí, por exemplo, o quartel de Blumenau, vinham equipes, a gente veio para trabalhar, mas não tinham trazido comida, não tinham trazido equipamentos, viaturas, e a gente tinha que ceder o que não tinha. Então, nós estávamos afetados, não tinha comida para o pessoal, e a gente tinha que repartir aquele pão que já não era tanto, né? Então, o que é o objetivo da força-tarefa? Desloca uma célula, que a gente chama, né, uma equipe, vai para o local mais autônoma, com comida, com equipamento, com capacidade para ficar um determinado tempo, que eu vou mostrar à frente, mas que não atrapalhe a vida daqueles que já estão prestando serviço também no local. Hoje nós temos 15 batalhões, como eu falei, e a nossa força-tarefa é composta por 333 militares no estado de Santa Catarina. E aí a atuação autônoma dela, trabalhar em até 7 dias em qualquer lugar do estado, então uma semana de trabalho ininterrupto dentro do estado, e fora do estado ela a capacidade de atuação dela é de 15 dias, então fica 2 semanas fora do estado, no estado a gente consegue trabalhar durante uma semana. E o principal, né, esse efetivo aqui, ele deve ser mobilizável em até 2 horas. Então chegou a ordem, a gente tem 2 horas para deixar a equipe pronta para sair para qualquer lugar do estado ou para fora do país. Esse é o objetivo da Força-Tarefa. E aí as áreas de atuação da Força-Tarefa, né? Nós trabalhamos em estruturas colapsadas e desastres urbanos causados por eventos naturais de origem eólica, principalmente. Então, um exemplo que não era força-tarefa à época, né, mas esse ano, inclusive, fez 20 anos, a queda do prédio dos Correios em Içara, lá no sul do estado, né? A gente trabalhou na época, mas com efetivo local, mas é um exemplo do que pode ser atuado. A questão de deslizamentos, aí, principalmente Blumenau, Morro do Baú, a gente recorda, né, deslizamento de terra, nossa equipe para atuar. Alagamentos, inundações e enxurradas, aí eu acho que é onde a gente mais atua hoje em dia, né, pela questão de chuva, inundação, enxurrada, a gente consegue ter um trabalho muito grande nessa parte. Incêndios florestais, vocês viram ali, né, o Pantanal, principalmente, todo ano tem evento, tem a Califórnia, Estados Unidos, sempre tem esses eventos que são cíclicos, né. Acidentes com aeronaves, a gente também consegue deslocar efetivo da força-tarefa, rompimentos de barragens, como teve em Mariana, teve aqui em Florianópolis uma barragem que cedeu ano passado, salvo engano, o pessoal atuou também. E aí como a gente trabalha? Normalmente a gente trabalha baseado nos avisos da Defesa Civil. Então um exemplo, né? Vem lá, acho que todos podem receber aqueles avisos de desastre do tempo que chega, né?
Veio verdinho é observação. Então, a força-tarefa ela fica só em alerta, né? Só para saber que pode acontecer alguma coisa desse tipo. A atenção, a gente já deixa, o APC é um posto de comando. A gente tem um ônibus que serve como um posto de comando, ele fica na questão do sobreaviso. E as forças-tarefas, elas ficam em sobreaviso também. O que é sobreaviso? Pode acontecer daqui a pouco de ser acionado. Então, fique em casa, deixe o material pronto, mas se for acionado, vocês deslocam. O alerta, quando é o laranjinha, já começa a ativar uma sala de situação, num local no posto de comando, e a gente coloca as forças-tarefas em prontidão. O que é em prontidão? Esse pessoal que estava em casa vai para o quartel, deixa todo o equipamento montado nas viaturas e fica no quartel em prontidão para o atendimento de uma ocorrência. E se é o alerta máximo vermelho, a força-tarefa lá já é colocada para atuar e a gente deixa as vizinhas, né, dos batalhões próximos para dar o apoio. Essa ativação depende da magnitude do desastre, obviamente, né? E normalmente a gente trabalha com um efetivo de 4 bombeiros e trabalha com 4 forças-tarefas conjuntas ao mesmo tempo. Diferente do ano passado, na região de Rio do Sul, por exemplo, nós ativamos todas as 15 do batalhão, todas elas foram para aquela região atuar, e a gente trabalha com os revezamentos, como eu falei. E aí só um exemplo de atuações externas das forças-tarefas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, né? Mariana, Minas Gerais, Brumadinho, o Pantanal, Petrópolis, Porto Alegre, Recife, Rio Grande do Sul, novamente, 2023 e 2024, né? Não está aqui, no Canadá e no Pantanal. E agora eu vou mostrar um vídeo da nossa atuação na enchente do Rio Grande do Sul. Eu estava comentando antes, os nossos bombeiros de Santa Catarina eles têm uma capacidade bem grande de atuação, principalmente em inundações e enxurradas, e o nosso efetivo ele trabalhou nos locais onde o bombeiro militar do Rio Grande do Sul, os demais corpos de bombeiros não conseguiu atuar, dada a nossa experiência. Vamos ver se vai mostrar, é um vídeo curto. Imagens da nossa equipe lá atuando no Rio Grande do Sul. Atenção! Somos a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros! Se você me ouve, grite! Não faça barulho! Para encerrar a apresentação, né, um dos lemas do Corpo de Bombeiros, né, de Santa Catarina que nós utilizamos, né, quando os segundos contam, conte com a gente. Então, agradeço a oportunidade, fico à disposição para algum esclarecimento e muito obrigado a todos. Acho que não. Dá para escutar, né? Eu sou Karen, da Prefeitura de Navegantes. Hoje existe algum protocolo específico de atuação do bombeiro com a saúde ou é utilizado o plano de contingência no geral? Nem foi combinado, mas é uma ótima pergunta. Como a Rissai falou, o ano passado eu e outro bombeiro, nós fomos fazer o curso de gestão de saúde em desastres no Japão, né?
E lá nós tivemos que fazer um projeto da JICA, obviamente, para tentar melhorar, enfim, é um dos objetivos do curso, né? E o nosso objetivo foi trabalhar com o atendimento, no primeiro momento, né? Como integrar o atendimento pré-hospitalar de todos os agentes que atuam em desastre, né? Porque, por exemplo, nós temos Corpo de Bombeiros Militar, só falando de atendimento pré-hospitalar, antes do hospital, né? Corpo de Bombeiros Militar, na região norte temos bombeiros voluntários, nós temos o SAMU que presta serviço, se for na BR a gente tem a CCR, a gente tem agentes privados que fazem esse serviço, só que não são coordenados. Nosso telefone é o 93, bombeiro voluntário 99, SAMU 92, Polícia Militar 90. Então, no Japão eles têm o 119, é um número único que quem recebe a ligação é o Corpo de Bombeiros do Japão, e ele faz esses direcionamentos todos, né? Eles, inclusive, encaminham equipes de saúde, né, com médicos, enfermeiros, que são os DIMATs lá do Japão, que eles vão para o local com esse objetivo meio que de força-tarefa, assim. Então, o nosso objetivo foi tentar linkar no desastre, reunindo todos esses atores que atuam no pré-hospitalar, para tentar uma coordenação única no nível de desastre, né? Porque se a gente já se conhece, né? Eu sou o Henrique, a Karen, o Luiz, enfim, todos, na hora do desastre a gente consegue ter esse contato próximo e saber, eu preciso de uma máquina retroescavadeira. Eu falei, Karen, eu preciso de tal coisa, 2, 3 minutos já vai resolver o problema. Então, o objetivo principal é tentar reunir todos esses atores, fazer uma coordenação única de metas e objetivos a serem seguidos, com um plano de trabalho, mais para a atuação no desastre. A gente internamente está evoluindo nisso, mas a gente tem que ir bombeiro, daí tem que ir com a Defesa Civil do Estado junto, Secretaria de Segurança, Saúde, para que todos comprem a ideia e aí sim a gente consiga fazer. Mas foi o nosso projeto lá do Japão tentar melhorar essa questão. Hoje a gente não tem nada específico para todos os atores, a gente tem internamente que cabe a nós. Mas a gente tem esse projeto para integração, principalmente na saúde, né? Lá no Japão, eles têm uma cultura totalmente evoluída e desenvolvida, que nos hospitais, por exemplo, nas salas de espera dos corredores já tem um ponto de oxigênio na parede. Se der um desastre, um terremoto, que é comum lá, eles retiram aquelas cadeiras que estão ali, já vira maca, já vira leito, e eles têm uma ampliação da capacidade de resposta assim, muito enorme. Então, o objetivo é tentar chegar nesse nível alguns anos lá na frente, mas tentar linkar esses agentes de saúde também. Muito obrigada. Acho que esse aqui também. Você faz a apresentação agora? Aqui, eu gostaria de agradecer o Tenente Coronel. E aqui a gente tem a água para o palestrante, que a gente... eu acho que no meio da apresentação o senhor pode ter sentido uma sede enorme. Esse daqui eu vou deixar para o Yoshihiko. E aí, durante a palestra, quem quiser pegar, os palestrantes que precisarem de água, está aqui, tá bom? Professor Gontijo. Vamos fazer uma foto. Liete, amor. Ai. E hoje você faz o próximo, né? Agora podemos conversar à altura, né? Obrigada. Obrigado, Tenente Coronel Henrique Piovesan da Silveira. Quero apresentar o próximo palestrante, professor Felipe Eugênio Kitsch Contígio, com o tema Mudanças Climáticas, preparando-se para cenários desconhecidos. Pessoal, boa tarde. Sou Felipe Gontijo, professor da ESAG, aqui desse centro, né?
Antes de começar, eu queria fazer um comentário. Quando me veio... Eu já tenho tratado com a dona Rissai há algum tempo, a gente tem alguns projetos, algumas ideias, tá? E quando ela me veio com essa apresentação, com essa proposta de seminário, eu achei bem interessante, passei para a direção achou interessante, e como foi tratado, como foi falado aqui, dar continuidade a isso, eu queria deixar claro que, havendo a intenção de fazer outras atividades, não só sobre mudanças climáticas, a ESAG está de portas abertas para os próximos eventos, para usar esse auditório, para usar toda a infraestrutura, porque a gente considera que a universidade é esse ponto de congregação, ponto de conversa, de encontro. Então, dona Rissai, tá? Vamos fazer outros eventos, mesmo que sejam de outros assuntos. Tá? Bom, eu sou professor da ESAG na área de logística e já estou desde 2019, né, antes da pandemia, como coordenador do CEPED. CEPED, Grupo Coordenado de Ações em Risco e Desastre. CEPED, a sigla original, seria Centro de Estudos em Pesquisa, Extensão, Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão em Desastres. Tá? Seria uma sigla nacional. A gente acabou usando o Grupo Coordenado porque centro dá ideia de centro, né? Se a ESAG é um centro, então não podia usar esse termo. Tá? Mas a ideia é tratar desastres, pesquisa, extensão, ensino. Nós estamos vinculados à Pró-Reitoria de Extensão, então a gente tem essa característica de extensão. Tá? Aqui eu passo no... Tá. Eu apresento aqui um breve histórico. É evidente que isso aqui não é o histórico de desastres, é um histórico meu, pessoal. Tá? 2008, as enchentes do Vale do Itajaí, eu acabei participando como voluntário. Não estava no CEPED, eu acho que não estava, já estava na ESAG, mas nem sabia que existia CEPED, né? Eu entrei como voluntário porque eu era jipeiro, tá? Participava de Jeep Clube, né? Eu gostava disso, então chamaram, vamos para lá, eu me cedi em Itajaí, e foi uma experiência interessante, porque era um cenário de guerra, né? Você entra lá sem grandes preparos e não é fazer trilha de Jeep, né? Tá? Mas, então foi muito impactante, mas ao mesmo tempo eu gostei da proposta, né? Vamos dizer assim. Depois de 2015, eu ainda não estava no CEPED ainda, estava entrando, deve ter entrado em 2016, foi bem nessa época. Mas o Acordo de Sendai, que para mim é importante, o Acordo de Sendai é um acordo da ONU, a do qual o Brasil é signatário, e ele coloca universidades, instituições de ensino superior como responsáveis por desenvolver uma cultura em relação a risco e desastre. Então, vamos dizer que esse é o mote do CEPED, do CEPED-UDESC. Né? E ano passado, em enchentes de maio de 2024, ali no Rio Grande do Sul, recente, a gente participou de fato, eu estive em Lajeado, estive em Canoas, a UDESC inteira esteve. Eu participei mais da parte de resgate, e questão de abrigo de animais, que a gente tinha um trabalho com grade, grupo de resgate de animais. Né? Tá? Foi interessante, esse fato histórico foi interessante pelo seguinte, tipo, 3 semanas antes de acontecer, eu estava num seminário em Novo Hamburgo, né? E a última palestra que eu assisti foram de 2 meteorologistas de Lajeado. Tá? Me parece que todo mundo ali sabia que ia ter algum problema aquele ano, mas eles estavam prevendo para agosto. Né? E naqueles dias mesmo já chovia, o negócio já estava ficando meio escuro, assim, bastante chuva. E 3 semanas depois, justamente a primeira cidade a ser impactada foi Lajeado. Foi muito marcante, né? Porque não se falava nisso, né? Não se falava nisso fora daquele entorno do Vale dos Sinos, e de repente a coisa foi maior do que se previa, foi antes do que aconteceu. Tá? Então esse histórico é um histórico meu. Tá? Como o que me impactou? Tá? Eu vou colocar aqui alguns termos que se usa muito nessa área. Tá? A gente vive um antropoceno, tá? Esse é um termo criado por Paul Crutzen. Tá? Seria uma nova época geológica. É até interessante que volta e me consideram... Você é professor da FAED de Geografia, né? Tá, mas
essa parte de risco e desastre está muito envolvido com gestão, né? Tanto que é gestão integrada de risco e desastre. Mas tudo bem. Nova época geológica, caracterizada pela ação do homem, mesmo que não seja de forma deliberada. Tá? Você tem um impacto, tá? No clima do planeta, tá? Mas você acaba criando uma nova condição que se caracteriza como uma era geológica. Né? Outro termo, novo regime climático. Na verdade, esse termo invoca toda uma questão de diretriz, de convênio, Acordo de Paris, mas vamos deixar aqui de forma resumida, né? Caracteriza uma nova dinâmica de eventos, maior intensidade, maior frequência, novas características de difícil previsão. Ou seja, a gente vai ter eventos maiores, combinados, mais intensos e com maior frequência. Se aconteceu 2 vezes por ano, vai acontecer, quem sabe, 8, 10, e pode ser de formas novas. A gente não sabe, é um novo regime. Tá? Esse é um ponto interessante para onde eu quero chegar. Tá? A exploração abusiva, em outras palavras, sustentabilidade. Eu costumo falar que a sustentabilidade é da cor verde. Tá? Risco e desastre é da cor laranja, alerta. Tá? As coisas estão ligadas, estão, mas a sustentabilidade é uma área, risco e desastre é outra. Elas estão ligadas, sim. Tá? Mas sustentabilidade você está pensando em manter, sustentar, pensar em dar continuidade para gerações futuras. O risco de desastre é quando o negócio você já tem o ponto de inflexão. Você já rompeu aquilo que era normal e agora você vai ter que viver uma nova realidade. Tá? Que é justamente o ponto de ruptura ambiental, ou ponto de não retorno, ou ponto de inflexão. É o limite crítico de sistemas climáticos, a partir do qual você tem mudanças irreversíveis. Né? Ou seja, você não vai voltar atrás. E se você não vai voltar atrás, você tem um novo regime climático, você tem uma nova situação e você vai ter que viver nessa nova situação. Tá? Você vai ter que se adaptar, sobreviver. Vamos dizer que essa é a realidade que a gente enfrenta atualmente. Né? Vulnerabilidade é um termo bem utilizado, né? Aumento da população, da pobreza, distanciamento de valores culturais. A gente foca muito de valores culturais. Tá? Vamos colocar de maneira simples, todo mundo fala do povoamento no Vale Itajaí. Os índios que moravam lá antes sabiam onde é que você poderia botar aldeias, casas, e achavam engraçado que a população branca, os colonos chegavam lá e faziam tudo errado. Tá? Então, você consegue perceber mudança de temperatura, nuvens pretas, e sabe, o negócio vai ficar feio. O aumento de rio. A gente perdeu esse contato com a natureza e isso estava muito enraizado nas culturas, quando você tinha uma ligação maior com a natureza. Tá? Risco e desastres são acontecimentos coletivos e democráticos. Tudo bem, tem a vulnerabilidade, tem gente que é mais impactada, tá? Mas a gente tem que perder essa ideia de que é uma coisa isolada. Impacta a todos, tá? Nós vivemos não só pensando de maneira regional, mas de maneira global. Tá? O impacto numa população mais vulnerável vai ter um impacto geral. Tá? Então, não pensar de maneira isolada. E é justamente o que fala o Ulrich Beck, autor do Sociedade de Risco. A gente vive uma sociedade de risco de uma maneira bem resumida, porque o conceito dele é bem maior. Né? Viver uma sociedade moderna, a produção de risco pode não ser mais controlada, pode afetar todos os indivíduos, independente das suas posições sociais, sendo essa distribuição de riscos é globalizada. A gente vive vive em conjunto. O que você faz aqui vai afetar no outro lado do planeta, vai afetar a população vizinha. Tá? A gente não perder essa ideia de que você consegue isolar riscos e desastres. Aconteceu lá, não vai impactar aqui. Tá? Bom, todos esses termos é para chegar ao risco e desastres podem ser tratados por diferentes organizações, diferentes áreas de especialização. A ideia é que o impacto não é exclusivo de uma área, não é exclusivo de uma população, de uma classe. Tá? Dentro da universidade, eu citei aqui alguns cursos, mas seria geral, né? A gente tem diferentes cursos, economia, sistema de informação, geografia, ciências sociais, administração, engenharia ambiental, medicina. Tá? Tem vários cursos. Eu esqueci de comentar, esse grupo que eu trabalho, o CEPED, que eu coordeno,
a gente tem representantes de todos os cursos da ESAG, também da Defesa Civil, também de ONGs, né? Mas a minha vice, por exemplo, é da enfermagem. A gente entende que desastre deve ser tratado por todas as áreas. Acontece que essas áreas aqui citadas, né, esses cursos, ou então áreas, elas foram desenvolvidas com um propósito, com uma metodologia, com uma maneira de ver, né? Uma metodologia de ensino, que pode ser diferente do que a gente encontra na área de gestão integrada de risco e desastre. Que pode ser diferente entre elas, que pode ser diferente. É comum, você vai conversar, se está na administração, vai conversar com alguém da economia e você não entende o que ele está falando, econometria, tá? Você vai falar com a geografia, a abordagem é outra. Agora, imagina se você amplia isso, você vai conversar com bombeiros, defesa civil, com outras áreas, né? Tá? Em grande parte, o pensamento acadêmico ele é baseado em pensamento indutivo, tá? Grande parte do raciocínio que a gente tem dentro da universidade é indutivo. A gente olha para trás e desenvolve todo um conhecimento, cultura, né? Método científico, a gente é muito baseado em método científico. Você vê como foi feito e tenta repetir e prova que aquilo ali é assim mesmo, tá? Então a gente está olhando para trás. Grande parte dos livros que vocês usam, das fórmulas que vocês usam, dos protocolos, tá? Foi olhado para trás. Perfeito? E foi construído um conhecimento em cima disso. Tá? O método científico, que foi a base das ciências naturais, é baseado na observação de ocorrências que já aconteceram. Você está olhando para trás e descrevendo bem as variáveis, é possível prever repetibilidade. Isso sempre acontece assim. Tá? Por quê? Porque tem todo o histórico, a gente conseguiu ver repetibilidade, então vai ser sempre assim. Tá? Aqui está estudantes aqui que vocês já passaram para a matéria de estatística, a maioria não gosta, mas tem essa curva normal, tá? E essa curva normal, vamos dizer assim, ela é normal para todos os cursos. A gente aprende como se isso aqui fosse a realidade. Quem estuda estatística ou determinadas áreas da engenharia, você vai ter inúmeras curvas. Sei lá, 50 curvas, mas a gente só estuda normal. Qual que é a ideia normal? Você tem um centro ali que é a média, o normal, e tem o afastamento dessa normal. Quando você tem, aqui está o desvio padrão, né? Então 97% de ocorrência com 3 desvios padrão. Tá? À medida que você vai afastando ali do central, você está naquela faixa, não é nem faixa, naquele ponto de improbabilidade. Não deve acontecer, tem uma chance muito pequena de acontecer. Aí é que mora o perigo. Né? Desastres, acidentes, eventos críticos, adversos, tragédias, etc., e botam etc. longo aí, não devem ser tratados simplesmente como um ponto fora da curva. É um ponto fora da curva porque você foi educado com uma ideia de normalidade, uma curva normal. Tá? O que a gente tem de real é que essas tragédias acontecem e a gente sabe que vai repetir. Principalmente se a gente pensar ali em novo regime climático, que aumento de frequência, aumento de intensidade. A gente sempre, até o pessoal do bombeiro falou assim, a gente é caracterizado por aumento de frequência e intensidade. Tá, e se vierem novos eventos, novos tipos de desastre, vem uma coisa que a gente não conhece ainda. Vem tudo junto, misturado. Tá? A gente não sabe, a gente está olhando para um futuro que a gente não conhece, não consegue prever. Tá? Porque todo o nosso conhecimento é baseado no que a gente viu. Tá? Um ponto fora da curva normal gaussiana, que é aquela curva em forma de sino. Tá? Então, no pensamento indutivo, se estabelece o padrão do que é normal ou médio. O risco é avaliado em termos de probabilidade. O risco é muito baixo sempre. O que aconteceu no Rio Grande do Sul. Esse ano a gente está bem calmo em termos de clima, em termos de chuva e tudo. Ano passado na verdade foram várias, né? Tipo, se você pegar ali Rio do Sul, Alto Vale do Itajaí, teve várias inundações, né? Tá? Esse ano está mais calmo, tá? Mas está mais calmo, a gente percebe também que não está muito regular, as estações não estão bem definidas, na hora que faz frio, no dia seguinte faz calor, o inverno prolonga, está tudo muito bagunçado. Mas não está dando desastre, então está bem, tá? A gente está tendo um comportamento que não é normal, em outras palavras. Não está dando tragédia, mas não é normal. Então, essa média é projetada a partir de valores anteriores. É aquilo que eu falei, você está olhando no passado, com histórico de ocorrência. Qualquer ocorrência de magnitude extrema, eventos extremos,
que fuja da forma exagerada ao padrão normal é descartado como sendo improvável. Isso não vai acontecer, né? E talvez essa fosse o mote no ano passado, né? O pessoal, meteorologista lá de Lajado estava falando que provavelmente aconteceu alguma coisa em agosto, ninguém imaginava uma tragédia daquele tamanho, tá? Aconteceu antes, né? Tá? O que era improvável, né? Mas, mesmo assim, eu senti ali um temor ali no auditório, as perguntas das pessoas estavam tão preocupadas. Vamos analisar friamente. Ali a região do Vale dos Sinos, você tem toda aquela construção de barreiras, de barragens, né, melhor dizendo, que foi projetada em 74, né, que o governo general Geisel, o Geisel nasceu no Lajado, então ele é daquela região. Então, foram feitas mudanças, ampliações, mas a região cresceu demais. Tá? Então, você tem ali aumento de vulnerabilidade, áreas que são ocupadas que não eram próprias para isso, você tem um aumento enorme da população. Tá? Então, depois aconteceu ali uma forma da natureza se expressar, e você já tem toda uma ocupação que não era quando foi feito o projeto das barragens, deu no que deu. Né? Então, eventos extremos não têm padrão definido, podem variar, né, de cada ocorrência. Cada ano vai acontecer alguma coisa diferente. Então, a gente precisa estabelecer método para situações que ainda não temos referências. É interessante, né? Você tem que se preparar uma coisa que você não sabe muito bem o que é. Né? A falha do pensamento indutivo. Tá? O fato de você não ter históricos serem muito raros ou falta de informação precisa. Não é possível extrair informações de eventos que não existiram. Tá? Vou dar uma pulada. Então, dessa forma, modelos matemáticos estatísticos tendem a falhar. Né? O Taleb é autor desse Lógica do Cisne Negro. Cisne Negro foi a maneira que ele colocou para dizer eventos improváveis. É uma historinha que ele conta que até o século XVII só existia cisne branco na Europa. Então, o cisne você falava, branco como um cisne. Ele era uma referência de branco. Até que encontraram na Austrália, quando chegou na Austrália, começaram a encontrar o cisne negro, quebrou o paradigma. Tá? Isso é interessante, tá tratando de eventos raros, imprevisíveis, de grande impacto. Tá? Aqui o cisne não causou nenhum impacto, mas mudou todo aquele paradigma. O cisne não precisa ser branco. Tá? O que é um cisne negro? Eventos de baixa probabilidade com impacto extremo. Tá? Tendência a subestimar eventos raros. Aquela ideia de olhar para trás e tentar criar a teoria que explique você olhando para trás. Essa aqui está a falha do pensamento. A gente foi educado assim, pensamento, a gente cria toda a teoria, a formulação, olhando para trás. Depois que o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha, se criou, vários técnicos disseram, a gente errou aqui, aqui, aqui. Não, mas não serve mais. Tá? A gente tem que sempre olhar para frente, você tem que tentar prever, você tem que tentar criar cenários. Tá? Ou seja, eu estou propondo uma nova forma de uma nova metodologia. A gente não pode ficar olhando sempre para trás, a gente tem que entender que as coisas estão mudando e estão mudando para valer. O que fazer? Reconhecer que o pensamento indutivo pode não prever o futuro, essa é a grande questão, né? Preparar para lidar com mudança, ainda que a gente não conheça essas mudanças, é estranho, né? Se preparar para o que vem por aí sem saber o que vem por aí. Tomar medidas de precaução, alternativa, plano B, plano C, criar cenários, né? Sistema de segurança, desenvolver a habilidade de criar cenários, entender potenciais de riscos e reduzi-los, desenvolver processo de adaptação e recuperação. Aí vem a palavra-chave, a resiliência, que tanto se fala, e antifragilidade. Consideração. Evitar esses eventos não é possível. Tá? Podem, né, não ser possível, mas não é possível, a gente vai ter eventos. Tá? O novo antropoceno, o novo regime climático, ponto de ruptura, mas é possível diminuir esse risco desses eventos se tornarem desastres. Evento não é necessariamente, o evento crítico não é necessariamente desastre, vira desastre quando não tem impacto. Tá? A universidade tem um papel estratégico para desenvolver e propagar conhecimentos na área de gestão de risco de desastre. Essa aqui é a função do CEPED. Né? É preciso entender que essa área ainda tem muitas indefinições e carece de uma abordagem própria. Ou seja, é a proposta de uma metodologia diferente do que a gente vem utilizando. Aqui eu coloco as referências, né? O Ulrich Beck, o Paul Crutzen, Nassib Taleb, da Cisne Negro, e Marco de Sendai, da ONU.
Tá? Perfeito? Fechando aqui, eu queria fazer uma propaganda. Dia 15 de outubro, a gente vai realizar o nosso congresso. Tá? O CEPED UDESC realiza todo ano o seminário catarinense de educação em risco e desastre. Tá? Esse ano a gente vai sediar o Congresso Brasileiro. Esse aqui é o maior congresso da área. Tá? É realizado de 2 em 2 anos, cada vez numa cidade diferente. E a gente... o nosso seminário está dando tão certo que acabaram nos convidando para realizar esse congresso. Tá? Inclusive, eu deixei um cartaz lá, tem esse QR Code, se alguém quiser se inscrever, é bem interessante. Tá? A programação está muito boa. Em geral, a gente traz os maiores nomes da área. Massato, que está aqui, que vai apresentar, também vai participou ano passado. Então, isso aqui é uma grande realização da UDESC, que a gente se considera privilegiado por ter essa ideia de trabalhar com risco de desastres já há um bom tempo e ter essa proposta. O nosso intuito é curricularizar isso. Tá? Vamos colocar da seguinte maneira: lá muito tempo atrás, quando eu comecei a fazer engenharia mecânica lá no Rio de Janeiro, tinha matéria lá de ecologia, gestão ambiental, a gente achava, por que eu estou estudando isso? Tá? Hoje em dia você vê gestão ambiental em qualquer curso, tá? Todo mundo trata disso. E de um tempo para cá eu venho falando, cara, não é mais só gestão ambiental, a gente tem que falar mudanças climáticas, é outro tema. Gestão ambiental é verde, mudança climática é laranja. Tá? Ou seja, a gente está falando de alerta. E tem toda essa diferença que você tem que olhar para frente, não ficar baseado muito no que aconteceu atrás. Tá certo? Pessoal, muito obrigado pelo tempo. Agradeço a presença de todos. Alguma pergunta, pessoal? Boa tarde, eu sou Jeremias. Eu estou trabalhando num curta-metragem de animação feito pela ESAG, Riscos e Desastres para Crianças. E nesse curta tem uma cena onde os protagonistas, que moram em Florianópolis, eles sofrem a elevação do nível do rio. E eu vejo na internet, às vezes, uma publicação falando sobre como o nível do mar vai subir nos próximos anos, afetando a região das costas assim, do Brasil. Eu queria saber o que tem de verdade, o que tem de mentira nessa afirmação e o que está sendo feito como prevenção desse tipo de riscos. Obrigado. Olha, como eu comentei, eu sou um professor de logística, a minha área é logística comunitária. No entanto, a gente tem, dentro do CEPED, que a gente está em todos os centros, a gente tem um laboratório laboratório de redução de riscos e zonas costeiras, alguma coisa assim. Tá? Eles trabalham muito com a questão de zonas costeiras e alagamentos. Tá? Vamos dizer que esse alerta, o nível vai subir, isso é real, acontece, só que é muito lento. Tá? O que você tem é determinados impactos que você vai ter na vida urbana. Tá? Isso é muito claro que está acontecendo. Tá? Então, eu até posso te passar a Amanda ali. Ó. Você quer responder para ele, Amanda? A Amanda é justamente a professora. Vamos passar para ela. Aqui a gente trabalha em conjunto. Pessoal, Amanda Cristina Pires, da Poed. Oi, boa tarde. Muito prazer. Bom estar aqui. Parabéns, Felipe. Então, o nível do mar, ele está subindo. Isso sim. É claro que a gente não consegue perceber assim de uma forma contínua, né? Porque a gente tem várias contribuições, né? E aí a gente tem uma escala de subida e descida. A gente tem as marés, né? Agora a gente está na lua nova. Então, nas luas cheias e novas, a maré é um pouco mais, né? A amplitude de maré é um pouquinho maior. Então, assim, a gente tem, né, uma perspectiva. Eu sou geóloga de formação, coordeno o Laboratório de Estudos de Riscos e Desastres, e como o Felipe falou recentemente, né, nós iniciamos o trabalho com os ambientes costeiros.
E dentro da geologia, a gente percebe que assim a gente tem subidas e descidas do nível do mar na Terra ao longo dos anos, a gente percebe isso, né? E agora a gente está num momento de subida do nível do mar mesmo, né? De aquecimento do planeta, de subida do nível do mar. Então, isso é verdade, né? Isso que a gente vê. E o que se faz, né? O que se faz, por exemplo, aqui no nosso município, na nossa ilha de Santa Catarina, né? Principalmente para conter um pouco desses eventos de subidas, né? Do nível do mar. A gente tem algumas obras, né? Algumas obras costeiras. Já tivemos no passado obras assim que nós não aprovamos, né? Que são obras duras, obras rígidas, como o enrocamento lá na Praia da Armação, né? E mais recentemente, no sul da ilha também, a gente teve as paliçadas, os geobergs no Morro das Pedras. As praias do norte da ilha, elas estão tendo obras que são um pouco mais, digamos assim, que não são obras rígidas, né? Elas, em termos assim de impacto, são as que menos causam impacto, mas toda obra causa, né? Impacto ao ambiente, né? E aí a gente tem a alimentação artificial, né? Que é o engordamento de praia. Então, nós temos 3 praias aqui na ilha que já sofreram engordamento, né? A Praia de Canasvieiras, inicialmente, depois a Praia dos Ingleses e, mais recentemente, a obra finalizada foi a Praia de Jurerê. Então, não sei se eu respondi mais ou menos a pergunta, né? Do que se faz, assim, na prática, aqui na nossa proximidade. Complementando, está subindo sim, e o Slab está fazendo um trabalho periódico de fazer essas medições, para dizer se está subindo sim as medições ao longo de quanto tempo. Está sendo realizado isso. Tá? Mas a tendência, vamos dizer, a resposta imediata, sim, está subindo. Agora a gente vai apurar, eles estão apurando quanto está subindo. Feito? Obrigada, professor Gontijo. Marisol Negai. Obrigada, professora Amanda. Obrigada, professora Amanda. Quem sabe no próximo encontro a gente inclui a tua fala, né, sobre essa curiosidade do Jeremias. Eu acho que muitas pessoas têm essa preocupação também, né? A gente vai estudar mais. Vamos tirar foto? Tem que subir, porque o professor Gontijo também é Vai cair o microfone aí, ó. Ok, pessoal. Quero apresentar agora o próximo palestrante, professor Masato Kobayama. O tema dele é Gestão Integrada de Recursos Hídricos, Desastres Naturais e Meio Ambiente. Professor Masato, por favor. Essa daqui? Uhum. Boa tarde. Meu nome é Masato Kobayama, eu sou da URGS de Porto Alegre. Primeiro eu agradeço essa organização, especialmente a senhora Hisai. Então eu vou fazer uma apresentação bem simples, gestão integrada de recursos hídricos, desastre e meio ambiente, a partir de edições que nós tivemos no ano passado, como desastre no Rio Grande do Sul de 2024. Eu sou do Japão, então eu vou falar muito bem do meu país, meu povo, né? Meio exageradamente, então pode descontar metade do que eu vou falar, né? Bom, o que eu vou dizer mesmo é que com base da ocorrência de diversas coisas, né? Aqui do ano passado, aqui é 2020 no Rio do Sul e 2004 no Furacão Catarina. Somando isso, daí eu vou dizer algumas coisas do Japão, né? Então, eu só quero me apresentar primeiro. Eu venho do Japão. Meu estado é Fukushima. Fukushima, minha cidade tem ramen, talvez o melhor ramen no mundo. Você pode comer em Kitakata, né? Então, essa é a minha cidade, Kitakata.
Kitakata está dentro do estado de Fukushima. Fukushima, infelizmente, sofreu em 2011 acidente nuclear. Né? Então, esse lugar que eu venho. Daí, eu imigrei em 91 ao Brasil. Né? Mas antes de imigrar ao Brasil, eu passei na África, em Gana, trabalhando na escola, né? Sofrendo com falta de água. Então, eu só quero dizer que eu conheço muito bem a falta de água, muito mais do que vocês que vivem no sul do Brasil, que não tem praticamente falta de água. Então, eu só queria dizer que eu sei muito bem, tá, sobre falta de água. E agora, a partir de 91, eu estou morando no Brasil. Então, até hoje, né? E, inicialmente, na universidade, eu trabalhei na Federal do Paraná, na agronomia, em Curitiba. Depois, 2002 até 2013, eu trabalhei na UFSC. E, a partir de 2013 até agora, eu trabalho em Porto Alegre, na URGS. Eu coloquei aqui 31, porque 31 eu vou me aposentar, daí eu vou voltar para Florianópolis. Esse é o meu sonho. Né? Então, ano passado, nós sofremos com esse tipo de inundação, né? Aqui chegou enchente, daqui inundou, né? Minha área mais, na verdade, é esse deslizamento, então eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Então, minha apresentação é introdução e depois recursos, item 2, 3, mais importante para mim é item 4, né? Possíveis contribuições da cultura japonesa ao Brasil, especialmente em Santa Catarina. Bom, eu só queria dizer, né, porque essa associação Nippocultura está falando, né, essa mudança climática, cultura japonesa, etc. Podemos pensar um pouquinho mais, né? Já hoje, na palestrante anterior já falou, né, Santa Catarina está aumentando bastante. Claro que tem algum município que está reduzindo sua população, mas em geral, Santa Catarina está aumentando muito, né? Mais do que talvez capacidade, no meu ver. Então, o aumento populacional é muito bom. Isso pergunta para vocês que moram aqui em Santa Catarina, né? Aumento da população é assim, dessa maneira, né? Mas mais seriamente pensando, aumento da população precisa, né, mais água, mais energia, mais comida, alimento, né? Então, por isso, a gente tem que pensar a abordagem integral que trata esses três, pelo menos, né? Assim, é outra coisa, né? O japonês sempre aprende com coisa da China. Então, qualquer desastre quando ocorre no Japão, todo mundo no Japão fala esse, né? Não em português, mas em japonês fala, né? Senão não gerenciar água, não vai conseguir o governo do país. Significa que nós precisamos gerenciar muito mais água, gerenciar água. Então, a razão principal para a integração daqueles recursos, né, recursos hídricos, alimentares, energéticos, né, tem que fazer com água, né, dentro do contexto de mudanças climáticas. Isso eu queria dizer para vocês. E pergunto, né, cultura japonesa pode contribuir para isso ou não? Isso é talvez no tema de hoje, né? Tem que perguntar para samurai ou lutador de sumo, né? Então, agora eu pergunto, né? Pouca gente sabe aqui no Brasil. Alguém já sabe Koban? Então nada atualizado. Koban é posto policial japonês. Só que agora diversos países no mundo estão adotando, inclusive o Brasil. Então eu trouxe uma reportagem de Recife. Colocação da Koban reduzir o crime. Bastante. Então, o sistema japonês é muito bom. Inclusive, Porto Alegre também parece que está tentando implementar sistema de Koban. Tá? Koban. Assim, parece que algumas coisas do Japão é realmente muito bom. Né? Não somente manga, anime, né? E também, recentemente, eu vi essa reportagem. Japoneses, né, colonizaram Amazonas. Eles estão fazendo sistema agroflorestal, tentando fazer sustentabilidade da região, né? Então, eu gostei da reportagem, falando muito bem do país do Japão e também, né, agricultores japoneses. Aí dentro da reportagem me chamou a atenção, né,
eles fazem sistema agroflorestal, está dizendo que é espírito de mottainai, né? Aí já sabe que quem é membro da Nippon Cultural, né, já sabe que não existe, né? Que é mottainai, né? Não me pergunta, né? Pergunta para essa Nippon Cultura, porque no site eles explicam o que é mottainai. É uma cultura típica no Japão, com base na educação, disciplina que desde criança a gente aprende, né? O que eu queria dizer, final da conta, né? Educação é essencial para trabalhar a redução de risco de desastre, etc., dentro do contexto da mudança climática. Então, o que eu queria dizer a vocês mesmo é educação é essencial. Daí, alguma coisa oriunda da educação japonesa, mais ou menos estou tentando apresentar a vocês, né? Então, esse tipo de treinamento, né? Essa criança de Ishinomaki está subindo. Se não correr tempo determinado, eles vão morrer no próximo tsunami. Então, tem que treinar. Essa é educação física, né? Então, educação física também faz parte da educação, sabe? Então, esse tipo de educação geral, talvez aqui a gente tem que aprender, né? Não digo só isso, na verdade, mas... Então, eu só quero concluir, né? Podemos procurar cultura japonesa que possa contribuir à solução, né, do problema. Ciência, tecnologia, educação, etc, etc. Daí vamos aprender alguma coisa, não como sumo, né, mas aprende. Né? E, como eu falei anteriormente, né, recursos importantes, considerando o aumento populacional mundial ou Brasil, né? Então, Agenda 2030, né, item 3, né, terceiro objetivo é todo mundo tem direito de receber todos, né, recursos para ter vida melhor. Assim. Então, eu só quero dizer que se aumenta a população, tem que garantir, né, pelo menos 3 recursos. Aí a gente fala seguranças, né, seguranças hídricas, seguranças energéticas, segurança alimentar. Né? Então, eu só quero dizer esses 3 itens. Né? Como eu falei que eu trabalhei aqui, a partir de 85, no ano que Michael Jackson lançou We Are the World. Né? Então, quem é idoso, como eu, todo mundo sabe por que Michael Jackson lançou essa música. Quem é novo, não sabe por que, né, Michael Jackson fez isso. Mas exatamente 83, mais ou menos, El Niño ficou muito intensificado, então o mundo inteiro estava assistindo tristeza, né? Notícia triste da África, né? Aí assim, eu estava meio alegre, mas estava sofrendo com falta de água, né? Só que eu não morri, porque nós tivemos, né, onde eu trabalhava, tinha cisterna. Onde não trabalhei, né, não tinha cisterna, daí essas pessoas estão morrendo. Então, realmente, muito importante garantir, né, segurança hídrica. Né? Então, com isso, eu estava pensando, como chegar à segurança hídrica? Né? Ciclo hidrológico ocorre naturalmente, mas parece que a mudança climática está intensificando. Daí, a população sofre com falta e excesso de água. Aí, sentindo crise hídrica, está procurando segurança. Né? Mas, na verdade, não somente segurança hídrica, energética, alimentar também, nós precisamos procurar. Né? Assim, necessidade urgente para buscar segurança, né, de maneira integrada. Isso é muito importante. Integração. Né? Assim, na verdade, setor da ONU, né, da água, UN Water, já lançou essa ideia. Né? Nexo, água, alimento, energia. Né? Water, Food, Energy, Nexus. Então, está dizendo que tem que, né, tratar 3, né, recursos conjuntamente. Mas a gente estava sentindo, faltando alguma coisa, assim, logo depois, né? Outro setor da ONU, né, agora setor da economia da Europa, falou que não adianta discutir água, alimento, energia, desconsiderando o ecossistema. Assim, colocou outro conceito, né? Adicionou ecossistema para esse nexus, né? Abordagem integrada. Como está colocando um monte de coisa, então eu adicionei mais um, né? Cada um vai adicionar. Né? Então, o que eu adicionei, considerando mais um recursos, nesse caso, recursos humanos. Assim, eu coloquei nexus, né? Agora, cada vez palavra grande. Assim, né?
Então, quem tem interesse desse nexus, né, de água, energia, alimento, desastre, ecossistema, eu peço para vocês lerem no capítulo livro de português, em português, só que nosso capítulo é em inglês. Tendo um autor americano também, coautor aqui, então nós escrevemos esse conceito, né, de nexo água, energia, alimento, desastre, ecossistema. Realmente não adianta discutir água, alimento, energia, sem consideração, não somente ecossistema, tem que pensar desastre. Um exemplo é isso, né? Santa Catarina tem muitas montanhas, área bem declivosa, então procura bastante PCHs, né? PCHs, pequena central hidrelétrica, para gerar energia. Mas onde coloca PCHs? Normalmente, local de montanha. Ou seja, aqui, olha assim, muito fácil, aqui vai ocorrer deslizamento, aqui vai ocorrer deslizamento, daí ocorre esse tipo de fenômeno. Então, energia não pode ser considerado sem desastre, né? Assim, tem que estudar desastre. Daí agora eu vou falar sobre desastre, né? Com mudança climática. Quem não conhece esse livro, eu recomendo. Esse livro é bem simples, é gratuito na internet. Pode baixar, né? Daí você vai entender história de desastre no Brasil, relacionado com água, né? Então agora pergunto a vocês, né? Você sabe o recorde nacional da chuva máxima durante 24 horas? 24 horas, quanto choveu até agora? Né? Como não tem tempo, eu respondo, tá? Até recentemente, recorde nacional era daqui. Parabéns, Floripa tinha recorde nacional, tá? Quando fez recorde? Aqui, dia 15 de novembro de 91. Eu não sei porque eu não migrei ainda. Eu estava no Japão. Mas naquele dia, Floripa registrou maior chuva durante 24 horas. É recorde nacional. E levou tempão para trocar recorde, né? Todo mundo sabe. 2022, Petrópolis teve maior chuva, superou Floripa. Levou 30 anos e superou. Depois disso, passou apenas 11 meses, daí foi superado, né? Bertioga, né? No carnaval. Então, passou 30 anos, aqui 11 meses. Então, nossa, mudança climática não é, né? Isso realmente todo mundo pensa, né? E ano passado, Rio Grande do Sul sofreu muito, né? Problema com muita chuva. Daí eu pergunto, quando choveu, superou? Não superou nada. Choveu muito pouco. Ó. Mas por que gerou tanta tragédia? É porque caracteriza a chuva bem diferente. Isso tipo, né, pesquisador tem que investigar ainda mais, né? Mas de qualquer maneira, América Latina, né, ou América do Sul, você de onde? Eu? Da Argentina. Hã? Argentina. Argentina. A Argentina também faz parte da América do Sul, né? Então precisamos preocupar, na verdade, né? Especialmente inundação, talvez a Argentina mais inundação, né? Também aqui deslizamento, etc. Tá? E o que eu queria dizer, no primeiro relato, 3 gigantes desastres que ocorreram em 2022 e 2023. Né? Uma é região de Recife, outra é aqui na Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Eu só resumindo aqui, choveu muito. 3 locais choveu muito. E morreu muita gente. Mas como que morreu? A maior parte é escorregamento ou deslizamento. Eu tenho só 5 minutos, então eu vou correr. Né? Então, só quero dizer que morreu muita gente com deslizamento. Até na Recife, a população estava sofrendo com inundação, foi retirado para local de deslizamento. Então, agora vai perder vida. No caso da inundação, perder móveis. Mas agora, local de deslizamento, praticamente vai perder vida, né? Então, só quero dizer, olhando a evolução da ocupação territorial, influencia com a evolução da tipo de desastre, né? Agora, realmente, cada vez mais problema de deslizamento.
E, olhando Rio Grande do Sul do ano passado, o que aconteceu? Choveu bastante, só que não tanto, né? E mídia, jornalista, erradamente só está falando em inundação e enchente, hidrólogos também só falando em inundação e enchente, né? Questão é realmente, só isso ocorreu, né? Vocês também estão assistindo o Jornal Nacional daqui, de repente acreditando só isso. Eu só quero dizer que eu não tenho nem orgulho, mas nosso grupo trabalha muito em campo. E nós concluímos que o problema é enxurrada e deslizamento, movimento de massa. No caso, no ano passado, no Rio Grande do Sul, né? Então, esse tipo foi bem pesado, né? Esse tipo, né? Vocês também têm bastante, né? Até, né? Esse é interessante, né? Como é que cultura japonesa, eu só quero dizer, em japonês é Yamatsunami, que é tsunami da montanha. Então, vocês têm muita tsunami de montanha na região encosta, Santa Catarina também, né? Então, eu sempre digo, né? Agora, o Brasil está entrando na era de movimento de massa, né? Era de movimento de massa, tá? Então, o problema é Santa Catarina, Brasil, é esse problema. Inundação é problemática muito menos, né? Problema é deslizamento ou movimento de massa ou desastre relacionado a sedimento, né? Nesse caso, é interessante, técnica japonesa é interessante, sabo. Sabo significa que produz areia, né? Escreve em japonês assim, sabo. Daí, eu vou finalizar, tá? O que realmente a gente pode ver, contribuição japonesa, uma das coisas, no meu ver, tem que trazer sabor. Sabor é conjunto de ciência, tecnologia, cultura. Daí, a pessoa fala shintoísmo, né? Shintoísmo também influencia muito a técnica do sabor. Porque sabor considera religião. É bem típico, não somente a engenharia convencional, né? Realmente tem como base da religião também. Bom, então só quero dizer que sabor é interessante de pensar cada vez mais, né? Então, só quero mostrar essa técnica de sabor, né? Tentando procurar harmonia com a natureza, né? Típico sabor é aqui, né? Estado de Toyama, eles estão tentando conjuntamente de obra de mais que 100 anos, centenários, né? Técnica, obra de sabor, Estado de Toyama está tentando colocar como é que é? Aquele patrimônio de humanidade, como se, né? Para a natureza e também para a obra, né? Então, se você visitar esse lugar, você vai ver sabor não é apenas obras, né? Obras hídricas ou medidas estruturais, procurando harmonia com a natureza. Então, acho que é interessante de ver um pouco sabor. Sabor, tá? Não é fácil de memorizar mais. Essa é uma técnica tradicional no Japão e eu acredito que essa técnica pode contribuir bastante, especialmente Santa Catarina, onde tem muitas montanhas, né? Senão, eu aviso, tá? Vai morrer muita gente. Muita gente vai morrer. Isso não parecido. Aqui é meio exagerado, né? Mas Santa Catarina tem muitas, né? Região montanhosa. E, infelizmente, nesse lugar, a população está entrando agora, né? Então, aqui trabalho bem simples, pode ver mais tarde, né? Então, eu quero dizer que na famosa frase, né? Professor do Departamento de Física da Universidade de Tóquio falou essa frase, né? O que significa? É que desastres naturais voltam quando esquecemos, né? Então, a gente não pode esquecer, né? 2008 foi pesado, né? Mas 2020 também foi pesado, né? Rios Cedros, Ibirama, na presidente Getúlio, né? Assim, constantemente, daqui para frente, vocês vão sofrer. Então, tem que procurar tecnologia da base local, né? Mas também, o Japão já tem alguma técnica, né? Então, quem sabe buscar nessa técnica se chama sabor, né? Assim, talvez consegue reduzir esse tipo de problema. Esse é na Rio do Sul, né, em 2020. Bom, só isso. Muito obrigado. Vamos tirar foto?
Alguém tem alguma pergunta? Professor, parabéns. Fico muito honrado em saber que o professor conhece bem Santa Catarina. E nós temos um propósito, e a Defesa Civil atual tem bastante preocupação exatamente nessa prevenção. E nós estamos aqui também como integrante do governo, na gestão do governador Jorginho Melo, e uma grande preocupação é exatamente na prevenção. O que nos traz aí no seu alerta é justamente sobre os deslizamentos, que muitas vezes a gente está muito preocupado somente com a questão das enchentes, propriamente, um trabalho muito grande no desassoreamento dos rios, e principalmente na preservação das comportas. Mas agora o senhor trouxe um dado que me fez alertar. A ocupação, principalmente nas montanhas, nos terrenos mais íngremes, né? Nesse sentido, o senhor teria alguma recomendação de que forma nós poderíamos levar isso aí, justamente contribuindo para com a Defesa Civil catarinense? Por favor. Na verdade, recomendação é não ocupa na onde tem declivosa, né? Mas moradores falam que não tem lugar. Santa Catarina, Floripa mesmo, né? Não tem lugar. Ocupado toda a área plana. Daí a pessoa está ocupando o morro. Aquele lugar vai deslizar. Próxima vez, o recorde nacional, se cair novamente Florianópolis, vai lavar tudo. Aquele como é que é? Aquele da Itacorubi, para mim é absurdo. Para mim é suicídio, aquela região. Né? Então, tem que procurar, né? Agora tem professor do laboratório de hidrologia, professor Pedro, responsável de hidrologia, talvez tem que estudar bastante hidrologia para verificar onde vai ter problema de inundação. Inundação gradual, só subir e descer, como fazer Porto Alegre. Então, melhor ficar esse lugar do que ocupar na encosta. Nova Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, o pessoal está procurando local inclinado, porque é mais barato, até invadir. Então agora Nova Hamburgo também vai ter morte. Até agora estava mais perda de imóveis, porque está numa área plana, né? Então realmente, junto com o pessoal da hidrologia, talvez tem que fazer mapeamento. De procura melhor lugar, não desliza e não inunda. Mas se tivesse opção, eu prefiro onde inunda. Só que não inunda, mas não é enxurrada, né? Inunda gradativamente. Daí só perder. Primeiro andar vai entrar lama, mas só isso, né? Deslizamento vai levar casa, né? Então totalmente, gravidez é bem diferente. Né? Então esse tipo de coisa, eu acho que junto com a hidrologia, junto da pessoa da geotecnia, talvez tem que procurar. Mapeamento é importante. Só que eu não quero falar muito mais da CPM, outro setor, né? Muitos geólogos, né? Não sei o que está pensando, irresponsavelmente, eles mapeam onde declivoso assim, né? Deslizar. Esse até meu filho sabe, que não sabe nada de geologia, sabe, inclinado vai deslizar. Daí eles mapeam. Aí no baixo da inclinação, colocando área baixo risco, está colocando. Daí pergunta para esse tipo de geólogos responsáveis, aquele que cai, vai onde? Essa encosta, que movimento de massa que cai, vai onde? Ele vai descer na área plana. Então, vai acabar. Então, se fazer mapeamento de deslizamento, tem que saber até onde vai alcançar. Essa parte de mapeamento, muito difícil encontrar aqui em Santa Catarina, no Brasil, né? Então, tem que capacitar geólogos, engenheiros, que realmente conseguem entender ocorrência e até onde vai alcançar. Né? Senão, fazer mapeamento também é muito fraco. Né? Isso vê muito. Né? Não vou dizer nome do município, famosos aqui em Santa Catarina. Né? É tudo igual. Né? Então, isso realmente tem que ver. Né? Eu repito, tá? Você está morando num lugar muito bonito, por causa da montanha. Daí mais aqui tem encosta. Esse vai cair de qualquer maneira. Se chover, né?
300, 400 milímetros, vai cair. E agora vocês estão construindo esse movimento de massa, vai alcançar a Itacurubi típico, né? Correio Grande também eu vejo, né? Então realmente tem que ver, né? Esse perigo, grau de perigo, realmente vocês têm que reconhecer, né? Daí aprenda com ocorrência em 2008 na Santa Catarina, 2020 em Santa Catarina e também ano passado em Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, constantemente ocorre, né? Então eu só quero dizer, inundação, parece que é inundação, até jornal fala, mas catarinense sabe, isso não morre com deslizamento. Então tem que abrir olho e talvez tem que investir mais nessa área, né? Na totalidade da sociedade. Mais alguma pergunta? Podemos... Tá, não vai entregar o... Tá. Então, primeiro, entrega, né? Não vai embora sem um prêmio, né? Aí, ela... Vai tirar foto? Deixa que eu seguro aqui, Marisa. Obrigado, professor. Agora nós temos um intervalo para o café, né? É isso? Ok. Até daqui a pouco, então, pessoal. 30 minutos, né? Retornaremos às 16h20, pessoal, ok?